Algumas vezes a gente recebe aqui no Briefing de Carreira pessoas que não se graduaram em publicidade, mas que acabaram fazendo uma série de escolhas profissionais que as trouxeram para essa área. Esse é o caso da nossa convidada de hoje. Ela fez a sua graduação em uma área vizinha à publicidade e acabou sendo trazida para a publicidade e para o marketing a partir das suas escolhas ao longo da carreira. É mais um daqueles episódios bem legais, com histórias que dão muitas voltas para mostrar para a gente que as nossas escolhas e a nossa vontade de encarar novos desafios às vezes podem ser mais importante para ajudar a gente a chegar num lugar profissional bacana. Bom, sem mais delongas, vamos saber quem é a nossa convidada dessa semana. Meu nome é Brisa Martins, eu sou jornalista e sou Relações Públicas pela PUC Minas. Sou especialista em gestão estratégica da comunicação também pela PUC Minas e sou mestre em administração com ênfase em marketing. Tenho aí, comemorando este ano, 20 anos de carreira profissional. Eu me graduei na minha primeira graduação em 2005, que foi em jornalismo, segui, em sequência para as relações públicas e atuo no mercado desde 2005. Antes disso, eu passei por uma série de estágios. Meu primeiro estágio, na verdade não foi estágio, foi monitoria. Eu fui monitora, da PUC São Gabriel durante 2 períodos e foi ali que eu aprendi sobre comunicação organizacional, comunicação empresarial, que eu era responsável pela comunicação interna ali da nossa faculdade de comunicação. Foi uma experiência riquíssima. Passei brevemente pelo laboratório de rádio, mas ele não me cativou tanto quanto a questão da comunicação organizacional, dessa comunicação para o público interno. E foi nesse momento também que eu percebi o quanto eu era boa relação pública ao invés de jornalista, que eu imaginava que era o jornalismo. Assim como vários alunos, a gente ingressa na comunicação com uma ideia. Eu ingressei na comunicação para ser setorista do Cruzeiro. Eu queria trabalhar na Rádio Itatiaia e ser setorista do Cruzeiro. Para quem é de fora, a Rádio Itatiaia é a maior rádio do estado de Minas e uma das maiores do Brasil. Eu tinha uma tia que trabalhou por muitos anos lá como jornalista, é uma jornalista muito reconhecida, e eu fiz comunicação pensando nela. E a coisa foi caminhando para um ambiente totalmente diferente. As minhas vivências, enquanto estágio, foram totalmente diferentes. Depois do estágio da PUC, eu fiz estágio no Ibope. Então, ali eu comecei a ter um pouco de contato com dados, com resultados, com métricas mesmo, de impacto da mídia, fazia o monitoramento de rádio, essa empresa. Então, eu comecei a vivenciar quais eram os impactos do dado na publicidade, na propaganda, naquilo que era vinculado nas emissoras. Isso foi me gerando certos insights, certas perspectivas mesmo de mercado que eu não tinha até então. Eu ainda estava ficcionada por trabalhar com o meu time, e até porque, Caio, quando a gente entra na graduação, a gente vem com aquela perspectiva do sonho, Nossa, trabalhar no rádio deve ser uma coisa incrível, trabalhar com a imprensa. E ali eu descobri que não era a minha pegada. A minha pegada era muito mais numa perspectiva comercial, numa perspectiva de marketing mesmo, de trazer a criatividade à tona, que eventualmente no jornalismo você não consegue colocar. Seja porque o veículo é mais tradicional, seja porque o assunto te exige um pouco mais de seriedade,
Enfim, eu fui vendo que a minha personalidade, que o meu caminhar ali dentro da graduação me levava para um outro lado. Isso aconteceu ainda na graduação, então eu estava imaginando que você já tinha se graduado e foi sendo levada para o marketing, para a publicidade, mas você estava ainda na graduação. Eu ainda estava na graduação, e o que aconteceu? Uma coisa muito interessante, o meu último estágio foi no Criança Esperança, o que também foi via PUC. E é legal, eu acho, destacar o programa de extensão. Foi via programa de extensão. Eu me candidatei ao programa de extensão da PUC Minas, que era voltado para o Criança Esperança. Na época, e aí eu estou falando de 20 anos, a PUC Minas ela era mantenedora do Criança Esperança aqui em Minas Gerais. Então era um trabalho feito ali com vários braços. Era a PUC Minas como mantenedora, a Rede Globo como a cabeça de toda a imagem, de todo o trabalho de imagem, todo o trabalho mercadológico ali do Criança Esperança, e a Prefeitura de BH, ela entrava com a parte mais assistencial. Eu entrei como estagiária de comunicação, e nessa época, o profissional de comunicação, ele era o que hoje se chama de generalista. Assim, a gente aprendia de tudo a toda hora, então eu escrevia, tirava foto, dava ali uma maquiadinha na foto com o que tinha, a gente aprendia tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e a coisa ia. E, assim, além de ser uma escola numa perspectiva social, porque se trabalhar num projeto social, ele muda muito a sua cabeça, né? E, assim, me mudou muito. Eu era uma estudante padrão classe média, que o pai levava e buscava na aula, né, assim, buscava e levava no estágio, e aí eu passei a trabalhar em um projeto social no maior complexo de favelas do estado, né, que é o aglomerado da Serra, e ali eu pude aprender muito sobre o social, e ao mesmo tempo, o que foi enriquecedor, assim, foi que eu trabalhei, o meu primeiro trabalho foi para a Globo. E assim, ao mesmo tempo é um sonho de todo mundo que entra na comunicação, e é o sonho de toda a família, né? Quando o filho fala que vai fazer comunicação, a filha fala que vai fazer comunicação, é que vai sentar do lado do William Bonner, né? Assim, né? Toda a família acha que vai te ver na TV. E aí, Caio, o interessante foi que a minha primeira experiência profissional foi atendendo o padrão Globo de qualidade. Sim, lá no Criança Esperança, final do curso, né? Isso, o que aconteceu? Eu era extensionista, né? Fazia parte do programa de extensão da PUC, atendendo ao Criança Esperança, e era muito legal, porque os nossos gestores eram professores da PUC Minas, né? Então, assim, os meus chefes lá era a Adelina, né, que é das relações públicas até hoje da PUC Minas, era o Léo Coelho, que também era das relações públicas, Malco Camargo, que é das ciências. Então, os nossos gestores, eles eram professores. Então, a sua perspectiva de aprendizagem era muito grande, porque trabalhava, mas quem te direcionava ali era um professor. Então, você conseguia colocar aquele conhecimento de sala de aula na prática, o que eu acho que é sempre um desafio, né? Assim, a gente vai chegar nesse ponto, né? Que é quando eu entro aí para a docência, o meu grande desafio sempre foi, poxa vida, eu estou falando aqui de porter, como é que esse cara vai usar isso amanhã no escritório dele, sabe? Assim, né? O cara tá cansado, trabalhou o dia inteiro, e eu tô aqui falando de força, sabe? Então, assim, eu tive essa base muito boa de conseguir levar o que eu vi ali em sala de aula para a prática. Fui contratada assim que eu me formei. E... Não, um sonho, assim, eu lembro a minha carteira assinada e eu falando com meu pai, isso é um bom salário? Tipo, eu não sei. Aí meu pai falou assim, minha filha,
assim, as pessoas que se formam e são contratadas já é uma, né, assim, já é uma parte pequena, assim, contratadas na área, né, assim, e muito rapidamente, foram coisas de meses, eu me tornei gestora dessa área. Eu virei a coordenadora da comunicação ali do Criança Esperança Belo Horizonte. E eu tinha eu tinha de fazer a gestão de 16 pessoas. Já de cara, primeira experiência de emprego formal com essa responsabilidade. Então eu tinha 22, 23 anos, e eu liderava pessoas que tinham 40. Então, assim, eu ainda tive que amadurecer profissionalmente no sentido de saber gerir, de saber conduzir as questões que vão para além do trabalho. Porque todos os profissionais são pessoas que têm problemas, que têm dilemas, né? E que traziam ali uma bagagem de vida muito maior do que a minha. E aí foi que Relações Públicas me ajudou. Porque como eu fui aluna, né, do curso de Comunicação Integrada, na PUC São Gabriel, sim. E com muita alegria eu fui das primeiras, a minha turma era a terceira turma do curso, né, onde tudo era mato, né, assim, a gente foi aprendendo todo mundo junto, assim, o mercado, a faculdade, os alunos, a gente foi aprendendo todo junto. Então, nenhum desafio era um desafio desafiador, porque eu conseguia, né, construir tanto esse relacionamento que exigia, né, de mostrar que, olha, uma menina de 23 anos vai dar conta e, ao mesmo tempo, eu quero aprender, eu quero, né, assim... E por que as Relações Públicas me ajudou muito nesse sentido? Quando eu entrei para a comunicação, eu tinha uma impressão de que o RP só fazia festa. E a gente brincava muito que o Relações Públicas só distribuía chaveiro, né, na porta de evento. E eu vi como que ali as relações mesmo institucionais com esses stakeholders, né? A gente um dia eu estou em reunião com a Globo, no outro dia eu estou em reunião com os pais dentro da comunidade. No primeiro momento, eu estou tentando captar recurso para aquilo ali. Então, saber esse relacionamento, saber me relacionar com esses múltiplos públicos fez a diferença. Assim, eu acho que nisso as Relações Públicas me ajudou muito, sabe? Nessas conduções, nessas negociações. Né, entre esses públicos. E aí, eu já atuando nessa, né, na área com mais força, com mais tranquilidade, eu busquei especialização. E aí, que fez sentido para mim o MBA que eu fiz, que foi de Gestão Estratégica da Comunicação. Porque aí eu consegui incorporar os elementos do jornalismo, os elementos comerciais de venda, de captação, com as estratégias, né, que as relações públicas me trouxeram também, sabe? Entendi. Aí tem uma pegada grande de marketing, né, nessa história de gestão estratégica da comunicação, né? E que foi o meu caminho natural para o marketing, que foi um caminho muito natural. A partir que eu me aprofundei nas minhas relações, principalmente com a Globo, assim, de entender que tudo é marketing, assim, em uma perspectiva que vai além da venda pela venda, assim, né, nessa perspectiva de encantar os olhos para que você consiga levar a mensagem, né, assim, e uma mensagem com a menor quantidade de ruídos possível. Dificilmente uma mensagem não terá um ruído. Sim. Mas, né, que ela chegue ali no receptor com a maior fluidez possível, né, assim. O marketing, para mim, é muito disso, sabe, assim. Ele não é só a venda. Ele é você conseguir levar essa mensagem. Claro, né, no nosso mercado, no nosso ambiente, dificilmente não estaremos visando venda de alguma coisa. Seja de um curso, seja de um produto,
né, seja de uma ideia, a gente sempre está tentando vender algo ali, né? Foi um caminho natural, sabe, Caio? Eu passei daquela menina que entrou na graduação querendo trabalhar como setorista. Com futebol. Que ainda gosto, tá? Não, né? Infelizmente, eu não nego. Mas torcedora, né? Mas para uma pessoa que conseguiu ver outras possibilidades ali dentro da comunicação. E o marketing foi uma delas. O marketing, ele é um braço, na verdade, da administração, mas que dificilmente você consegue separar da comunicação, né? Nas empresas, os setores normalmente são setores de comunicação e marketing. Ela está diretamente atrelada. Então, eu nunca deixei de ser uma profissional da comunicação. Eu gosto muito do meu título de comunicóloga. Eu acho ele inteligente, eu acho com uma pegada intelectual, mas ao mesmo tempo eu tenho uma coisa de marketing, assim, muito presente. E que ao longo, né, desses 20 anos, ele foi se fazendo mais presente, sabe? Assim. E eu percebendo como que ele caminha aí junto com o próprio desenvolvimento da sociedade, né? O próprio desenvolvimento do mercado. Eu fui vendo nele a minha, eu não vou dizer uma paixão, mas naquilo que eu me encontrei profissionalmente, sabe? E foi aí que eu fui parar onde eu estou. Pois é, aí você fez a especialização, se viu uma profissional de marketing. Isso. E aí, você seguiu no seu trabalho, no seu emprego, mudou? O que mudou? Eu mudei. Assim, no Criança Esperança, eu já tinha atingido, vamos colocar assim, o auge. Eu não tinha mais para onde crescer, né? Assim, o projeto social tem, por mais que ele tenha esses stakeholders grandes, ele tem as suas limitações. E era o meu primeiro emprego. Eu precisava, né? Sair, crescer, e aí eu recebi um convite do Sesc Minas para trabalhar na comunicação do Sesc Minas. Era uma época em que todo o sistema FEComércio, né, estava muito em evidência, era uma coisa muito grande, e era uma empresa de muita notoriedade, enfim. Fui para lá como jornalista para o Sesc Minas, mas como uma profissional de multifunções. Eu fazia muita produção de evento, eu já tinha essa bagagem de produção de evento, porque eu fazia grandes eventos ali pelo Criança Esperança, com a qualidade Globo, né, com aquela exigência plástica, visual da Globo, isso atraiu o Sesc. Eu fui para lá como essa profissional, vamos dizer assim, generalista, ataca e defende, né? Assim, assovia, chupa cana e liga e faz follow, né, com a imprensa para tentar vender aquele show, aquele serviço. E aí foi uma experiência muito rica, porque aí eu viajei o estado, né? Assim, é o Sesc Minas. Então eu atuava no estado todo. Um dia eu estava fazendo um grande show no Sesc Palladium. No outro dia eu estava levando violeiro no interior, no município próximo de Leopoldina. Então, assim, aí que eu também percebi, Caio, o quanto que a gente conseguir conversar com múltiplos públicos faz a diferença, né? Assim, como que isso impacta nos nossos resultados, né? Assim, a forma como a gente consegue identificar o que o outro precisa faz a diferença. Isso é bastante publicidade, né? Isso é bem uma coisa de identificar as características do público, vamos adequar o discurso, adequar a mensagem, vamos construir uma linha e seguir essa linha. Exatamente, porque às vezes a mesma mensagem ela pode ter diferentes formatos, diferentes linguagens, né?
Eu posso conversar, eu posso fazer um anúncio para um público, outro para outro, e vender o mesmo produto. Sim. Né? A forma como eu me comunico é que vai fazer com que o público se interesse por aquele anúncio, né? Por aquele slogan, enfim. Isso é muito da comunicação integrada, assim, de como que a gente também perceber as áreas da comunicação não de forma isolada, mas como que elas também podem transitar entre elas, assim, né? Como que para um jornalista é fundamental eu ter um profissional da publicidade ou um designer do meu lado para ele me conduzir com relação à imagem, para ele me conduzir com relação ao impacto visual que aquela mensagem pode trazer. Por isso que eu sou tão defensora assim, da comunicação integrada, sabe? Dessa perspectiva de você olhar as áreas da comunicação não de forma isolada, né? Mas ela perpassando ali uma pela outra, sabe? O SESC, nessa minha trajetória, ele reforçou muito isso, assim. Ele reforçou muito essa ideia de que é preciso ver todos os lados ali daquela mensagem, né? Seja visual, seja, né, a textual, a estratégica. Isso é muito importante, assim. E eu tenho levado isso até hoje, sabe? E aí, o que aconteceu nessa trajetória? Foi nesse momento meu aí de SESC que eu fui para o mestrado. Porque eu, né, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Eu tinha essa coisa de ficar me atualizando o tempo todo. E o mestrado me trouxe ainda mais essa oportunidade. Eu pensava um pouco na docência, mas eu ainda tinha uma ideia de que o professor, né? Eu pensava, coitado do professor. Assim, gente, eu como aluna me arrependo de muitas coisas, né? Assim, ter ido no Xerox várias vezes, né? Durante a aula. Sim. A geração de hoje não sabe o que é isso, né? Não tem mais Xerox, Brisa. A desculpa de ir lá no Xerox, né? De ir lá na biblioteca, porque só tem 5 edições, eu vou ficar sem a minha, então deixa eu correr para tirar a minha. Só que nessa ida na biblioteca, a coisa ali se perdia num truco, né? Se perdia ali numa conversinha, enfim. Então eu pensava assim, será que eu dou conta de dar aula? Será que eu quero aula? Não sei. Mas quero fazer um mestrado, assim. Eu venho de uma família de muitos mestres e doutores, assim. Uma família muito acadêmica. E eu tinha essa ideia de ser mestre aos 30. Aquelas coisas que a gente, né, vai idealizando ao longo da vida. Entrei no programa de mestrado da área da administração. E a gente tem essa brincadeira, né, que nós de humanas não sabemos nada de matemática, não sabemos nada de números, e é verdade. Eu fiz cursinho para passar na prova do mestrado por causa da parte de matemática. Raciocínio quantitativo. Raciocínio lógico, gente. Assim, isso não é pra gente. E foi muito engraçado, porque assim, eu fechei a prova de inglês, eu fechei a prova de produção textual que tinha, né? Fechei as duas. E a prova de matemática ali, de raciocínio, eu passei raspando, sabe? Uma nota compensou a outra ali. E aí eu fui para o mestrado, eu ainda estava no SESC. Concluí o mestrado no SESC. Mas eu optei por tirar um tempo para a docência. Assim, eu queria me dedicar à docência. Eu achava que ali talvez era a minha praia, por ser uma pessoa comunicável, né, de fácil comunicação, de conseguir interagir bem com os alunos. Eu percebi que eu gostava e que não era uma vida tão sofrida assim, ser professor, né, que dava também para curtir, para gostar. Mas o mercado ficou me incomodando, assim. Eu fui dar aula de marketing político
pela primeira vez. Eu nunca tinha mexido com política na vida. E aí, eu vou falar aqui de política sem nenhum viés, tá? Sem nenhum viés de esquerda ou direita. A aula era de marketing político, era de estratégias de marketing, pensando em ambientes políticos. Eu fui a convite de um amigo que gostava da forma como eu lecionava, e eu falei com ele na época, eu falei, cara, eu nunca estudei marketing político, eu não sei de marketing político. E ele falou, mas você sabe de marketing, né, assim. Então, eu tirei um tempo para me debruçar sobre política, fiquei quase 6 meses só estudando sobre política, sobre essas perspectivas do marketing dentro da política, e fui lecionar nessa área. E aí também me deu mais uma virada de chave. Aí eu já tinha saído do SESC, né? Já tinha saído, porque não dava para conciliar, era muita viagem. A gente viajava, né, o interior todo, enfim. E eu queria, né, me dedicar um pouco mais à pesquisa. Então, nesse momento, assim, eu estou exclusivamente com a docência e a pesquisa. Fui atuar aí como docente do marketing político. E aí entrei para o mercado, né? Porque aí não tem como você estudando da área, você não querer atuar nela, né? E aí você foi trabalhar com marketing político. O marketing político. Eu trabalhei como estrategista para 2 campanhas grandes, uma campanha municipal e uma campanha estadual, para partidos grandes, assim, e sempre com uma perspectiva da estratégia, do negócio. Eu já trabalhei para partidos que não condiziam com o meu pensamento, né, o pensamento da brisa político, mas aí eu não estou falando de nada radical, né, porque aí também não funciona, mas uma coisa ali de centro, né, uma coisa, vamos chamar assim, de moderada. Por quê? Justamente porque o nosso mercado exige que, eventualmente, você separe a sua questão profissional dos seus pensamentos. Isso também, para mim, foi um aprendizado, né? Porque eu cheguei radical e tive que aprender a ser uma pessoa moderada, né? Aprender que a política, ela se faz com política, né? Sim. E aí eu, né, atuei em grandes campanhas, mas ao mesmo tempo que... E aí, falando numa perspectiva bem mercadológica, né, bem comercial, ao mesmo tempo que se paga muito bem, porque é um ambiente que para o profissional de marketing se paga muito bem, né? A imagem ali é tudo, a linguagem é tudo, né? Assim, é uma área muito incerta, é uma área triste, né? Assim, é uma área que eu talvez não me sentisse tão acolhida, sabe? Apesar de ter tido sempre um bom reconhecimento dos meus clientes, né? Assim, para essa área, eu pude desenvolver materiais que circulam até hoje como materiais orientativos para alguns partidos. Até hoje, né, eu eventualmente sou chamada para uma consultoria ou outra. Tem um candidato que eu atuei na campanha dele, que vai tentar a reeleição ano que vem, e o pessoal já, né, assim, já está me procurando para desenvolver algumas estratégias, mas eu fui para um outro caminho. E aí, Caio, é que a gente vê o quanto que a nossa área é mutante, assim. Como que nós, profissionais, conseguimos nos adequar, mesmo que a gente ache que não. Eu estava como prestadora de serviço para uma fundação, o famoso CEO de MEI, né? Assim, atuando no marketing político. Atuando graças ao marketing político. Foi uma grande instituição que me chamou para ajudar num case. E eu ainda sou uma profissional do antigamente, assim. Eu valorizo muito você ter um regime contratual com a empresa sério, né? Assim, que respeite ali a CLT, que cumpra as normas. Então eu queria voltar a ser uma
uma profissional, e foi aí que veio o convite do Super Nosso. O convite do Super Nosso chega nesse momento, né, que eu estava como uma prestadora de serviço dentro da área do marketing para uma grande fundação. E aí você vai para varejo, né? Supermercadista. E foi assim, na época, uma das minhas grandes amigas, né? Que foi aluna do Caio também, me chamou. Ela me chamou e falou assim, eu sou doida pra trabalhar com você, não sei o que, a gente é muito amiga. E aí ela falou, vem, eu tenho uma vaga aqui no Super Nosso para coordenação da área de digital. Você quer? E eu falei, cara, eu quero porque eu quero ter estabilidade, eu quero ter uma coisa mais certa. E eu virei e falei assim, mas eu não sei nada de varejo. Nada. E isso acontece na minha vida profissional. Eu não sabia nada de marketing político. Mas é aquele negócio, né? Como te falaram, você sabe de marketing, então você vai conseguir. Você sabe de marketing, então você vai conseguir trabalhar no varejo. E é isso. E eu acho que a partir do momento que a gente se mantém atualizado, você consegue, sabe? Assim, você consegue entender esses campos. Então, eu sempre estou atualizada com o que está acontecendo no mercado. E não só no mercado de negócio, mas no mercado da comunicação, no mercado do marketing. Poxa, tem uma nova ferramenta. Ou então, olha, o pessoal está usando muito essa estratégia. Cara, você sabia que material de IA não entrega tanto quanto o material orgânico? Você sabia que vinheta gerada no IA, o YouTube não entrega igual uma vinheta que não é gerada por IA? Isso tudo a gente descobre porque a gente tem que ficar se atualizando. Então, eu falei, né, com essa, amiga, depois virou minha gestora, eu falei, eu não sei nada de varejo. Ela falou, você vai aprender. E fui pro Super Nosso. Para quem é de fora, né, para quem não é familiarizado, é uma grande rede de supermercado, é uma grande rede varejista. Né, assim. E fui com a cara e a coragem sem conhecer. Caio, assim, na minha primeira semana eu fiz perguntas que eu acho que a minha amiga se arrependeu mortalmente de ter me contratado. Que eram perguntas de varejo. Do tipo assim, mas esse folheto, gente, é tão importante assim, sabe? O folheto é simplesmente o norte do negócio, assim, né? Ele que desencadeia todas as negociações comerciais. E aí eu acho que ela, nesse primeiro momento, ela falou, e agora, né? O que eu vou fazer com ela? E dito isso, fiquei por 3 anos como coordenadora da área, atuando diretamente em toda a parte digital. Então, desde os anúncios, dos patrocinados, dos Google Ads, enfim, de tudo aquilo que envolvia a mídia dentro do digital, mas também do orgânico ali nas redes sociais. E uma coisa que eu aprendi que foi ali também, que foi o marketing de influência. As redes varejistas, de modo geral, elas usam muito do marketing de influência, né? Assim, a área do comércio, ela usa muito do marketing de influência, dos influenciadores, para, né, venderem, para captarem cliente, enfim, para influenciarem, né? E você trabalhou lá num período em que o varejo digital do supermercado cresceu bastante, porque eu acho que coincidiu com pandemia, né? Pandemia, exatamente. Eu trabalhei de máscara. Eu trabalhei um bom tempo de máscara, porque o supermercado não pode parar. Né? Assim, e ele não parava. Enquanto estava todo mundo parado, o supermercado não podia parar, mas as pessoas não estavam indo comprar. E aí, o que a gente faz? Sim. Os e-commerces, eles eram ainda, dentro aí da coisa do supermercado, eles ainda não eram tão fortes. Não se tinha uma perspectiva de que a sua venda
a sua compra do mês poderia ser feita pela internet. Sim. E eu cheguei nesse momento em que isso estava sendo visto com bons olhos. Então, um Ads estava sendo visto com bons olhos. Até então, a diretoria do supermercado, ela não entendia quando eu pedia R$100 mil para fazer anúncio na internet. Uhum. Peraí, mas isso não é para passar na TV? Não. Isso é para passar no Instagram e não é de todo mundo. Né? Essa cerveja eu não vou passar para todo mundo. Eu ainda vou anunciar para o público XYZ. Então, assim, isso também foi uma novidade para os empresários, para os diretores, entender essa mudança que a gente vinha passando naquele momento. E aí é que eu reforço o quanto é importante a gente se manter atualizado, né? Assim, porque esse mercado é muito rápido, esse mercado ele é muito dinâmico. E mais do que isso, a gente que trabalha com rede social, com esse ambiente digital, a gente é refém da rede social. Sim. Né? Assim, eu brinco com os meus alunos, assim, que quem ganha dinheiro com o Instagram é o Instagram. Você tem que ganhar dinheiro com o seu produto, com o seu serviço. Se o Instagram acabar amanhã, você precisa ter outras formas de trabalhar o seu produto. Né? Exatamente. Assim, quem ganha dinheiro com o Instagram é o Mark Zuckerberg, né? Assim, você não pode ser refém dele. Né? Assim, e para isso, o que a gente precisa? Estar se atualizando, né? Só que o varejo, ele tem outras características muito próprias, que é de um dinamismo avassalador. E eu tenho um exemplo muito legal para mostrar isso, que é o exemplo do peito de frango. Eu precisava anunciar um peito de frango. Fui para a loja às 7 horas da manhã para tirar foto da gôndola. A gôndola é ali onde você posiciona o produto. Deste peito de frango que ia sair com um valor muito agressivo. E eu ia rodar um ads que continha esse peito de frango, e nisso o cartaz do offline já estava pronto, o impresso, né, aquele que a gente retira no supermercado, já estava pronto com aquele valor super agressivo. 7 horas da manhã, tá? 7h30 da manhã do mesmo dia, o concorrente anunciou o mesmo peito de frango com 50 centavos mais barato. Mais agressivo ainda. Mais agressivo ainda. Lembra que eu tô com o anúncio rodando para tudo. E vamos trocar o preço. E aí eu ligo para influenciador e mudo o script. Né? Eu tenho que ver com o pessoal lá da mídia. Parou de rodar o anúncio? Não vai dar tempo de aprendizado de outro anúncio agora para rodar hoje. Vamos de outra estratégia. Vamos chover de orgânico. E tentar fazer com que isso viralize de alguma forma. Vamos parar tudo. Por quê? Porque o varejo supermercadista era isso. Ou seja, 7 horas eu tirei uma foto, 7h45 eu estava voltando no supermercado para fazer outra foto. Sabe assim? O varejo ele tem um ritmo e uma exigência que são bem diferentes, né? Muito, muito diferentes. É muito particular. É entender que cada centavo faz a diferença. E isso é um desafio para todos os profissionais daquele ambiente. Então, na hora que eu penso ali no nosso quadro ali do meu time, que eu tinha designer, basicamente eu tinha designer e produtor de conteúdo. E o nosso designer é o que a gente brinca na área de que ele era funcionário da Pastelândia. Era carne, queijo, carne, queijo, carne, queijo. Às vezes saía um palmito, né? Assim, às vezes saía um palmito ali, saía um negocinho mais diferente, mas era carne, queijo todo dia. Né? Assim.
que é muito dessa coisa do varejo, né? E às vezes eu pedia para ele criar algo diferente, quando eu tinha um produto novo que chegou no mercado, ou o contrário, quando eu tinha um produto que estava encalhado, e eu precisava de uma estratégia para dar saída naquilo, por exemplo, que o meu profissional de criação conseguia dar vazão ali à criatividade, que ele conseguia pôr alguma coisa de diferente no ar. Mas o varejo supermercadista, ele é desafiador por isso, assim. O volume é muito grande, mas as limitações também são, né? Assim, não tem muito ambiente para se criar. Você pode ver que o padrão de todos os supermercados é o mesmo. O cartaz é o mesmo, o jeito de anunciar um preço, um produto é o mesmo. Então, até para não frustrar a minha equipe, porque nós somos, né, a gente tem essa coisa de querer criar algo diferente, de trazer algo novo, de trazer um certo brilho ali, eu tinha que dar estratégias para que aquilo ali também não se perdesse, para que eles não ficassem só fritando pastel e entregando carne e queijo o dia todo, sabe? Assim, o desafio também estava ali. Essa também era parte desse desafio, sabe? Sim. Mas assim, ao mesmo tempo, né, até para quem possa porventura se interessar por essa área, é uma cachaça, porque é uma adrenalina, assim. É muito desafiador, porque você tem, como você falou, né, da pastelaria do designer ali, é muito folheto, muito encarte, muito display que você tem que fazer na gôndola, aqueles apliques, é muita coisa, muita produção. E você, apesar de ter todo esse trabalho, você tem uma recompensa que é a de você ver o seu trabalho funcionando, né? Ele gerando um resultado, porque é quase que imediato. Você põe o material para funcionar, para rodar, e ele começa a dar resultado, né? Ele começa a entregar. E aí, é um outro desafio que quem vai trabalhar com o digital tem. O digital, ele é muito difícil de impactar, de mensurar o impacto que ele causa. Porque no caso do supermercado, eu posso ver aquele anúncio, não clicar para comprar online. Mas aí eu vou para a loja. Supermercado, né? Assim. Então eu não consigo mensurar que o meu resultado é só de e-commerce, né? Assim. Então isso também é um desafio. A comunicação tem o desafio da mensuração, né? Assim, porque muitos dos nossos resultados eles são subjetivos. Eles estão ali no campo da percepção, mas eles não estão no campo palpável, né? Assim, eu não posso falar que vendeu mais cerveja aquele dia porque eu rodei um anúncio no Instagram, sabe? Ou eu posso dizer que o meu anúncio sim contribuiu para a venda física, porque o cara viu o meu anúncio, ele estava no carro e ele falou, opa, deixa eu desviar o caminho e parar aqui no supermercado. Porque o produto está em promoção, mas eu não tenho. Eventualmente o anúncio foi repassado, né? Alguém viu uma coisa, passou por WhatsApp, né? Assim, uma coisa que a gente percebia, e isso era muito legal, eu tenho uma paixão muito grande pelo orgânico. Eu gosto mais de trabalhar o orgânico do que a mídia paga, assim. Porque o orgânico, ele me traz uma percepção mais desse resultado mais natural, assim, mais orgânico, né? Mas no sentido de, por exemplo, eu fazia um anúncio de uma cerveja e eu gostava de ficar vendo o quanto que aquilo tinha de compartilhamento. Que é o te mandar, Caio, olha essa promoção dessa cerveja aqui. Você viu essa oferta? Né? Que é o que a gente faz na nossa rotina, né? Então, assim, o viralizar, ele também faz parte do negócio, né? A gente quer que aquela campanha viralize e não é só por números. É porque o viralizar também traz resultados, né? Assim, para esse segmento, para esse mercado, sabe?
né, você tem um desdobramento que dá um retorno depois quantitativo, né? E você ganha um aumento no público que depois potencialmente você pode impactar com mais ações orgânicas. Exatamente, né? Exatamente. Porque assim, a minha dissertação de mestrado foi sobre varejo. Uhum. E na época, mas eu nem pensava em trabalhar em varejo. Na verdade, olha para você ver. E olha como esse mundo é dinâmico, Caio. A minha dissertação tem pouco mais de 10 anos e ela está levemente obsoleta, porque eu estudei as lojas varejistas de eletrônicos no Twitter. E tinha um case muito legal na época, que era o case do Ponto Frio. Do Pinguim. Do Pinguim. E eu queria entender ali, o meu objeto de estudo era entender por que as pessoas interagiam com aqueles perfis. Não porque elas compravam, ou se elas compravam, mas era o que te fazia interagir com uma empresa do varejo de eletroeletrônicos. E aí que eu fui entender como que é impactante a questão da rede social nas relações entre consumidor e empresa, nessa perspectiva, na perspectiva da linguagem, na perspectiva da criatividade. Quais eram esses elementos, esses atributos que faziam com que eu, Brisa, clicasse em seguir o Ponto Frio? Eu não vou comprar nada no Ponto Frio, não tenho interesse em comprar nada ali. Mas por que eu segui aquela marca, né? Assim. E o orgânico me trouxe muito isso. Porque essa relação que você cria, ela é orgânica. Esse interesse por aquilo ali, ele é orgânico. Dificilmente eu vou rodar um anúncio patrocinado e ele vai me trazer conversão de seguidor. Ele me traz conversão de venda. Mas ele não me traz conversão de seguidor. Organicamente você consegue, é um caminho mais demorado, mas eventualmente ele vai te dar mais frutos depois, né? Exatamente, você fideliza, é o que eu falava com a minha turma, a gente fideliza no orgânico. A gente vende no anúncio, mas eu fidelizo no orgânico, sabe? Eu crio esse laço, né? Aí a gente fala aí de granovetter, né? Que eu crio o meu lacinho forte no orgânico. Sim. Então eu rateio, eu faço aquele rizoma gigante com os meus anúncios, mas o meu lacinho ali eu crio no orgânico. No orgânico. Aí não tem jeito, né, Caio? Professor sem professor, né? Tem que trazer. Resgatou um granovetter aí, lançou um granovetter. Eu amo granovetter. Não tem um aluno meu que não sai falando, porque granovetter falava de laços. Exato. Que tem a ver, inclusive, com essa onda, né? O trabalho dele da força dos laços fracos foi justamente dele falando sobre como que as pessoas conseguem empregos, né? Como que elas conseguem arranjar empregos por meio dos seus contatos, né? Ele é um cara muito bacana, né? Imagina ele hoje vendo o LinkedIn, né? Assim, que é teoricamente uma ferramenta de negócios, né? Assim, que é uma rede social profissional, ela é assim chamada, né? De uma rede social profissional, mas que não cria-se laços para tal, assim. Sim. Por mais que eu trabalhe com rede social, eu ainda tenho, né, uma série de questionamentos com relação às plataformas, né, assim. Não posso ser uma apaixonada inveterada, não. Eu vejo seus, né, pontos críticos, limitações. Pois é, aí chegou um tempo que terminou o seu ciclo no varejo, e aí você foi mudar de novo de área. Como é que foi esse esquema aí? Cara, eu fico pensando o seguinte, assim, a minha avó, ela trabalhou a vida inteira na Telemig. Telemig, que era a única operadora de telefone, não é nem de celular, de telefonia do estado. E a minha avó trabalhou lá a vida inteira. Foi o primeiro e o último emprego dela. Ela se aposentou na Telemig.
A primeira vez que eu mudei de emprego, ela desorientou. E ela falou, minha filha, para que você vai sair de lá? Tava tão bem, né? Tava tão... Ela achava que, né, assim, o certo era você ficar eternamente em um lugar. E hoje, tadinha, ela já não está mais entre nós, mas eu fico imaginando ela me vendo ainda em constante mudança, né? Foi de repente, assim como todas as outras empresas pelas quais eu passei, foi de repente. Eu recebi um convite de um ex-gestor que viu, né, uma oportunidade, uma vaga na equipe dele que se encaixava com o meu perfil. E aí ele me fez o convite para trabalhar lá. E como sempre na minha história, eu falei a mesma coisa. Eu não sei nada de construção. E ele falou, olha, é uma das maiores do país, faturamento de tantos bilhões, reconhecimento nacional, enfim. Vem. E eu falei, por que não? E é aquela história, né? Eu sei de marketing, eu sei de comunicação, eu aprendo. A gente aprende, o profissional tá aí para isso, para aprender. E fui. E aí eu fui também para ter mais qualidade de vida, para poder me dedicar mais ao meu lado pessoal, porque o varejo, ele é para quem tem muito sangue no olho, assim. Ele é muito, né? Assim, em todas as suas perspectivas. E aí eu fui e estou nesse novo desafio, que é continuar conversando com múltiplos públicos, colocar a comunicação de forma integrada, ou seja, trabalhando a imagem, a mensagem, a ideia, e levando para os meus receptores os menores ruídos possíveis. Então, hoje eu converso majoritariamente com público interno, mas aí quando eu falo de público interno, lá não é um setor de comunicação interna, tá? É um setor de comunicação e marketing, que dentre, né, várias atuações, a maior ali é o público interno. Fico cuidando das redes sociais, que não tem como, não tem como eu não estar presente nisso, traçando estratégias para os meus públicos dentro das redes sociais. E eu tenho tido insights muito interessantes, entendendo o meu público das redes. E aí é um trabalho 100% orgânico. Eu não tenho que captar clientes, eu não tenho que rodar anúncios, por eu estar numa área, num B2B muito nichado, né? Assim, hoje eu estou numa construtora de infraestrutura, então eu trabalho com barragem, com terraplanagem, com construção de ponte, são trabalhos grandiosos e muito duradouros. Então a gente não tem essa necessidade de ficar captando, né, clientes, não é esse o tipo de negócio. Então eu tenho me aventurado em outras áreas, que é de entender assim, mais de linguagens direcionadas, mais de como atingir melhor a cada público que eu quero trabalhar. Ele tem me oportunizado isso, porque agora eu tenho tempo. Eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo de traçar estratégias, eu tenho tempo de testar, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Assim, a gente testar, a gente conseguir entender e chegar na melhor fórmula, seja no melhor visual, na melhor linguagem, né? Na melhor maneira mesmo de levar aquela mensagem. E me encontro nessa. E me conta uma coisa, Brisa, agora pra gente, depois que vimos toda essa trajetória, todo esse caminho, bom, a gente percebe que você migrou para a publicidade ou para o marketing, melhor dizendo, né? A gente percebe que você migrou para o marketing, você aproveita conhecimentos que você tem dessa formação generalista e passa por diferentes áreas. O que você levou de uma área para outra?
o que você, e aí pra gente caminhando para terminar, né, o que você leva de uma experiência para a seguinte e o que você recomenda para quem está começando agora, para que preste atenção, fala assim, olha, preste atenção nisso, porque pode ser muito diversa a sua trajetória, mas leva isso daqui para sempre. Quais são essas duas coisas, assim? Eu acho o seguinte, eu fui percebendo com a própria maturidade, com a própria evolução profissional, que é uma linha do tempo em que ela se soma. Ela se soma. De cada uma dessas experiências, eu somo alguma coisa. E eu acho que é isso que faz a diferença. No Criança Esperança eu aprendi muito e eu levei para o SESC. No SESC eu aprendi muito e todo esse aprendizado eu fui levando para as outras áreas, fui levando, né, para o varejo e fui levando para onde eu estou hoje. O que eu acho que aconteceu? Eu fui percebendo o quanto eu podia levar de outra coisa. Eu levo muita coisa do varejo hoje para a construção, por incrível que pareça, que é a perspectiva de conseguir falar o que a pessoa quer ouvir, por exemplo. Isso eu aprendi no varejo. Eu aprendi que ali naquele mundo de informação eu precisava fazer com que a minha se destacasse. Então, é o meu jeitinho de comunicar com as pessoas, é trabalhando com aquilo que eu sei que ela vai se identificar inicialmente, com aquilo que vai atrair. Isso é muito do marketing, para eu conseguir vender ali a minha informação, né? Assim. Então, eu vejo que por mais diversificada que seja a experiência, o profissional ele tem que levar para a próxima aquilo que ele usou, aquilo que ele aprendeu e adaptar. O diferencial ali, eu acho, que é saber fazer essa adaptação. É pegar aquele conhecimento anterior e falar, mas e agora? Como que eu posso usar aquilo? E aí é que eu acho que não é o pulo do gato, né? Isso não tô falando uma fórmula, nenhum segredo para ninguém, não. Eu acho que é estar atualizado, assim, né? Assim, é estar em constante atualização. Porque é entendendo o novo que eu consigo pegar essa minha bagagem e adaptá-la, né? Assim, e eu fui fazendo... Gente, quando eu comecei, não tinha rede social. Né? Assim, e fui aprendendo com a minha própria aprendizagem profissional, assim, né? Eu fui... Aí hoje, né? Vamos falar de hoje, 2025. Não sei se alguém vai ouvir isso daqui 5 anos. E aí eu tô falando aqui de IA numa perspectiva de hoje. O que eu tenho aprendido hoje sobre a IA? O que ela tem impactado diretamente nos resultados? Ela impacta diretamente em alguns resultados de entrega. Então, para quem vai trabalhar com mídia digital, com marketing digital, a pessoa precisa saber disso. Ela precisa saber que hoje a entrega está diretamente relacionada a isso. Será que daqui 5 anos vai estar? Será que daqui 5 anos, pelo contrário, aquilo que não for gerado por uma IA é que vai entregar menos, né? Assim, e não há profissional que provisione isso. Não há. Né? Assim, a gente tem que ir seguindo e estudando e aprendendo, assim, e se atualizando, porque aí fazer mais um parênteses aí para os alunos, né? O Caio foi meu orientador na graduação. Ele é realmente velho, tá, gente? Ele foi meu orientador. E eu não sei se você lembra, Caio, mas eu tinha uma coisa de falar assim, gente, por que nós estamos falando de blog, de internet? Isso, daqui um ano, ninguém vai estar falando disso, né? Assim, e o meu TCC foi falar sobre blogs para empresas, como que as empresas poderiam explorar a internet, na época era um blog, para fazer daquilo uma plataforma de negócio, para
levar a visibilidade do seu negócio. E eu fiz com muita ressalva, assim, de pensar assim, gente, eu tô falando de um assunto que, assim, duvido que as empresas vão tratar disso com essa importância. Aí temos aí 20 anos. A gente está discutindo a IA. Hoje, na minha empresa, a gente tem um comitê de inteligência artificial para falar, dentre outras coisas, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer com a IA. Qual que é um problema hoje das organizações? Os profissionais estão jogando documentos das empresas na IA e pedindo ou para ela gerar um outro documento, para ela resumir, né, para ela transformar numa planilha, enfim. Mas e a segurança da informação? Até que ponto isso vai? Então, hoje, na minha empresa, a gente está discutindo isso. A gente tem um comitê para se discutir o que a gente vai fazer com a IA. Não tem jeito de não envolver a comunicação e o marketing nisso, né? Exatamente, porque tudo que for decidido ali, sou eu que tenho que comunicar. Sou eu que vou ter que falar para o colaborador o que pode, o que não pode. E eu só posso falar isso se eu entender os porquês. Até para eu saber traduzir da melhor forma o que pode e o que não pode. Né? A comunicação, ela é um meio, ela é uma ponte. Então, eu vou ser, né, o meu setor vai ser a ponte ali entre a decisão do que a IA pode e o que não pode e como isso vai impactar a vida do colaborador. Então, hoje, 2025, a gente está discutindo isso. Será que daqui 5 anos eu não vou ter que rever todas essas normativas que o comitê vai propor, tudo isso, para falar, gente, agora não. Agora qualquer projeto eu quero que passe por uma inteligência artificial antes. Então, se eu pudesse dar um conselho para essa turma, para quem está se graduando na área da comunicação, né, para quem se vê aí como um publicitário, como um profissional dessa área, mantenha-se atualizado. Sim. Por mais clichê que possa ser, né, assim, e é um pouco. E eu, enquanto aluna, questionava isso, né? Ai, que chato. É a verdade. E assim, eu tendo esse tempo de mercado, eu posso dizer que essa é a verdade. Independente da área que você vai seguir, mantenha-se atualizado. Estude sobre aquilo, né? Assim, e saiba que é importante isso para a prática. Às vezes fica parecendo que a gente estudar, ler, né? Assim, aprofundar em determinado tema é só para quem quer seguir no ambiente acadêmico, mas não. É extremamente importante para que no dia a dia, na prática, a gente saiba argumentar, saiba vender uma ideia, né? E saiba usar esse conhecimento para o mercado. Assim, eu vejo o quanto que eu me aprofundar nos temas faz a diferença no meu dia a dia, sabe? O quanto eu saber hoje de rede social faz diferença no que eu falo hoje sobre IA e também sobre relacionamento estratégico, que é essa área que eu gosto muito, né, de relacionamento. O quanto que a rede social impacta nisso, impactou e vem impactando e vai impactar, né? Assim, se eu puder deixar aí uma dica, né, de perspectiva de mercado é essa, assim, estude, se atualize, se aprofunde e não caia na ideia de que o que você sabe hoje vai ser usado amanhã. Ele vai ser incorporado. É muito importante. Eu incorporei várias coisas que eu aprendi no meu primeiro estágio. O que fez a diferença foi que eu fui me atualizando a partir disso, né? Assim, a partir desse conhecimento, a partir desse interesse em saber sempre mais.
Eu acho que o profissional de comunicação, por mais clichê que seja, ele tem que ser o primeiro a puxar o assunto na mesa do bar. Ele tem que ser o primeiro a falar, gente, vocês viram aquela atualização do Nano Banana? Você tem que ser o cara que vai falar disso e não o cara que vai falar assim, quê? Né? Excelente. Assim, é o profissional de comunicação que tem que ser o cara puxador de assunto no bar. Excelente, Brisa. Essa encerra maravilhosamente bem essa daí, porque se a gente não sabe o que está rolando na comunicação, puxa vida, né? É legal a gente estar antenado e estar por dentro do que está rolando e ser a pessoa que apresenta. Excelente. Eu acho que é isso mesmo, assim. O meu chefe, ele é o cara que mais estimula. Porque ele é o cara que fala assim, vocês viram tal coisa que saiu ontem? E se você falar não, ele fala, mas cara, você é um profissional, eu sou uma profissional sênior lá na minha equipe. Você não tá atualizado. Ele é muito provocador. E ele é publicitário. E ele é muito provocador de tendência, assim. Ele faz, e aí ele faz umas coisas muito legais, do tipo assim, todo mês alguém tem que apresentar uma novidade. Sabe assim, você tem que trazer algo novo que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso mercado, não tem nada a ver com o nosso segmento, mas que gera um insight, né? Que gera ali um negocinho, uma provocaçãozinha de como que eu posso aproveitar isso, sabe? Eu acho que o profissional de comunicação, ele tem que ser assim. Ele tem que ser provocado e provocador, né? Desafiar-se a isso, né? Quem sabe ter uma novidade todo mês. Isso é bacana. Exatamente isso. Muito bom, Brisa. Valeu demais por esse relato. Acho que, assim, melhor impossível. Um monte de coisa pra gente prestar atenção aqui e que volte em breve. Legal, valeu demais. E aí, curtiram? Eu achei muito legal essa fala da Brisa, porque, às vezes, quando a gente vai escolher o curso que a gente faz, a gente idealiza uma carreira que não necessariamente se desdobra daquela forma, e as nossas escolhas vão levando a gente por caminhos que podem, às vezes, ser mais interessantes do que aqueles que a gente tinha imaginado lá quando a gente começou. Então, o exemplo da Brisa fica para a gente poder ver possibilidades de atuação. É isso aí. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira, e toda a edição foi feita com Audacity no Debian. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar o seu like e dar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!